Olá, tudo bem? Sou Grazi e hoje eu quero apresentar um conceito forte capaz de transformar a forma como você desperta interesse nas mulheres, principalmente com o passar do tempo. O mais curioso é que isso não está relacionado a status financeiro, não depende de beleza física e tampouco envolve aquelas frases prontas e artificiais que circulam pela internet. O ponto central é algo bem mais profundo. Duas palavras específicas são capazes de ativar áreas sensíveis do cérebro feminino ligadas à conexão emocional, mecanismos que a maioria dos homens sequer percebem que existe. Ao longo desse conteúdo, vou revelar exatamente quais são essas palavras e explicar a base científica por trás desse efeito. No entanto, existe um elemento pouco notado, quase sempre ignorado, que faz toda a diferença entre homens que passam despercebidos e aqueles que permanecem na memória delas. Continue comigo até o final, porque compreender isso pode mudar radicalmente a maneira como você se comunica e se conecta. Então deixa eu te revelar algo bastante importante. Ao longo de muitos anos, analisei milhares de interações entre homens e mulheres e um padrão ficou muito claro para mim. Os homens que despertam mais atração não são necessariamente os mais bonitos nem os mais ricos. O verdadeiro diferencial está no domínio de algo essencial. Uma comunicação simples, direta e emocionalmente consciente. Enquanto muitos homens se perdem em conversas sem direção, tentando agradar ou buscando aprovação, aqueles que realmente se destacam fazem algo completamente diferente. Eles utilizam duas palavras específicas que funcionam como verdadeiras chaves para o subconsciente feminino. Isso acontece porque o cérebro humano responde a certos padrões de comunicação. E essas palavras, quando aplicadas corretamente, criam o que chamamos de ancoragem emocional positiva. Então vamos começar aí pela primeira delas. Eu quero. À primeira vista pode parecer algo simples demais, mas observe o impacto quando um homem diz eu quero. Um impacto quando ele fala com clareza, com insegurança. Nesse momento ele assume total responsabilidade pelos próprios desejos, sem pedir permissão, sem hesitar, sem testar limites. Ele se posiciona de forma direta e aqui entra um princípio fundamental da psicologia feminina. Mulheres tendem a se sentir atraídas por homens que sabem exatamente o que querem. E por qual motivo isso funciona? Porque essa postura comunica liderança e mostra que você é alguém capaz de tomar decisões. Também deixa claro que você não transfere a responsabilidade das suas escolhas para os ombros dela. Então reflita comigo, quando você diz algo como não sei, talvez a gente faça alguma coisa mais tarde se você quiser. O que está sendo transmitido é insegurança, é medo de rejeição, é ausência de direção. Agora compare essa abordagem com uma afirmação clara como Eu quero te levar para um jantar no sábado à noite. Conheço um lugar excelente. A diferença é imediata e perceptível. Você não está pedindo aprovação nem implorando por atenção. Está conduzindo a situação e propondo uma experiência concreta. E é importante entender que isso não tem relação com agressividade, mas sim com assertividade. Trata-se da coragem de ocupar o próprio espaço e declarar com firmeza aquilo que você deseja. Quando isso acontece, um mecanismo psicológico chamado polaridade íntima é ativado. Você passa a se posicionar com uma energia masculina que toma iniciativa, o que tende a despertar naturalmente o lado feminino que aprecia ser conduzido. A segunda palavra, e é justamente aqui que tudo se transforma, é eu agradeço. Agora preste muita atenção aqui, hein? Porque é neste ponto que a verdadeira transformação acontece. Quando alguém usa apenas a expressão eu quero, a mensagem pode soar aí autocentrada, como se o interesse estivesse voltado apenas para aquilo que se pretende obter da interação. No entanto, ao unir eu quero com eu agradeço, cria-se um equilíbrio poderoso. Essa combinação comunica iniciativa e firmeza, mas também revela sensibilidade e profundidade emocional. Para deixar isso mais claro, pense em uma situação prática. Imagine que você esteja conversando com uma mulher pela qual você tem interesse. Em vez de dizer apenas eu quero te ver de novo, você afirma algo como eu quero te ver de novo porque realmente valorizo a forma como você se expressa e percebo uma profundidade rara nas nossas conversas.
Percebe o impacto dessa mudança? Você não está apenas declarando um desejo, está mostrando que enxerga quem ela é, que reconhece e valoriza a sua essência como pessoa. E isso é extremamente atraente, porque a maioria dos homens se limita a elogiar a aparência física ou a focar somente no exterior. Ao ir além disso, você demonstra atenção genuína e reconhecimento real. E existe um detalhe ainda muito mais importante. Quando a apreciação é sincera, ela não nasce da carência, mas da escolha. Você não precisa dela, você a escolhe e essa é a diferença. Essa diferença é sentida de forma imediata, quase instintiva. Se essa mensagem estiver fazendo sentido para você, demonstrar apoio é uma forma de assumir compromisso com o próprio crescimento. Isso indica que você não está apenas consumindo informação, mas disposto a evoluir de verdade. Dito isto, preciso alertar sobre um erro comum que pode anular completamente tudo que foi explicado até aqui. Usar essas palavras sem coerência interna, congruência é o alinhamento entre o que você diz e a forma como fala e a maneira como seu corpo se expressa. Quando alguém afirma, quero te levar para o jantar, mas mantém os ombros caídos, evita contato visual e fala com insegurança, o impacto da mensagem se perde. O corpo comunica uma coisa enquanto as palavras tentam comunicar outra coisa. E essa contradição é percebida imediatamente. A mente feminina é especialmente sensível a esse tipo de desalinhamento, funcionando quase como um radar emocional que detecta a falta de autenticidade. Por isso, quando você expressa um eu quero, o seu corpo precisa sustentar essa intenção. Postura ereta, olhar firme, presença segura. Da mesma forma, ao dizer eu agradeço, é essencial desacelerar, criar uma pausa consciente e permitir que a sinceridade seja sentida, não apenas ouvida, hein? Essa profundidade não está no texto isolado, mas na energia que acompanha cada palavra. E é exatamente esse nível de consciência que exploro de forma detalhada no meu guia completo, Código da Atração. Existe ainda um elemento decisivo que não pode ser ignorado, o momento certo. Não se trata de sair repetindo essas expressões de forma mecânica em toda a conversa, como se estivesse seguindo um roteiro automático, porque isso soaria artificial e deslocado. Essas palavras devem ser usadas de maneira consciente em situações estratégicas, quando há uma intenção clara por trás da comunicação. Elas são especialmente eficazes quando você deseja marcar emocionalmente um momento, como no encerramento de um encontro significativo. Nesse contexto, ao olhar nos olhos dela e dizer que quer viver aquilo novamente, que valoriza genuinamente a energia que ela transmite, você cria algo poderoso. Nesse exato momento, uma âncora emocional positiva é estabelecida. E a partir daí, sempre que ela pensar em você, a lembrança virá acompanhada da sensação de ter sido vista, reconhecida e desejada simultaneamente. Se você quiser aprofundar esse aprendizado e desenvolver ainda mais essa habilidade, acompanhe conteúdos recorrentes aqui no canal, vai fazer toda a diferença. Toda semana eu compartilho ideias como essas, pensadas para oferecer uma vantagem real na dinâmica da atração. Agora você já tem as ferramentas em mãos, use-as com consciência, com respeito e com coerência. Não existe a necessidade de perfeição nesse processo. O que realmente importa é a autenticidade. E é isso que cria a conexão verdadeira. Até a próxima. Te vejo em breve, hein? Tchau, tchau!